Hello students, how are you? Fine? I hope you are fine. Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. The new class today about the past continuous and simple past. These use the adverb when or while. Bom pessoal, nossa aula de hoje é um assunto novo e nós vamos falar sobre o passado simples, passado contínuo, juntando as duas frases e vamos adicionar aí o advérbio when e while, ok? Então vamos lá, espero que vocês prestem bastante atenção nas explicações, reveja quantas vezes necessário for e faça os exercícios. Até porque o inglês very easy, então é bem fácil a partir do momento que vocês se concentrem aí, ok? Let's go now. Come on, follow me, please. Bom, só para relembrar, o past simple or regular verbs. Nós temos aí o simple past e aí nós vamos relembrar que o passado simples é formado, é constituído por um verbo auxiliar, mas ele vai indicar ações passadas, ações que já ocorreram e essas ações já foram concluídas. Então, o passado simples vai trabalhar com ações no passado que já foram concluídas. E aí ele vai ter na sua formação o verbo auxiliar, que pode ser o did not ou o did, ok? E aí você tem aí como didn't, se você for fazer a junção. E nós vamos ver que nós vamos trabalhar com verbos regulares, ou seja, são aqueles verbos que terminam com d, ed ou ied no final. Já vimos tudo isso, ok? Que é o passado simples. Então, quando eu tenho uma frase com did not ou didn't, essa minha frase é negativa. Quando eu tenho did iniciando a frase, aí eu tenho uma frase interrogativa. E quando eu não tenho nem o did iniciando a frase, nem o did not, a minha frase é afirmativa, ok? Aí sim, nas frases afirmativas, o verbo regular vai ter no final d, ed ou ied no final. Lembra das regrinhas? Quando eu uso de, teacher, quando o meu verbo termina com a vogal E. Terminou em vogal E, acrescento D. Por exemplo, love. Aí, loved. Ok? Então, meu verbo está no passado porque terminou com vogal E, então acrescentei o D. Quando é que eu acrescento IED? Quando meu verbo termina em Y, antes de Y vem uma consoante, aí eu retiro esse Y e coloco IED. Por exemplo, o verbo study. Então termina com Y e antes vem a vogal D. A consoante D. Então eu tenho uma seguida de consoante. Então o que a regra fala? Retira o Y e coloca IED no final. Studied. E quando é que eu uso ED? Simples, quando eu não posso usar a regra do D, que é o verbo terminado em E, ou a regra do IED, verbo terminado em Y seguido de consoante. Aí eu uso ED. Por exemplo, o verbo work, trabalhar. Não termina em E, não termina em Y seguido de consoante. Então eu uso ED, worked, trabalhei, ok? Então nós temos aí o nosso verbo regular no passado simples. E os irregulares, verbos irregulares, é aquela listagem de verbos que você já conhece que tem, ok? Que aí você vai ter que memorizar aí, por exemplo, o verbo go, I go to school, eu vou para a escola. Aí mudar para o went, I went to school, eu fui para a escola. Então tem que memorizar aquela listagem de verbos, ok? Bom, falando agora de passado contínuo, past contínuo. Past contínuo, ele é utilizado para expressar ações em progresso em um determinado período no passado. Então, alguma coisa que está lá atrás, que já iniciou, mas ainda está em progresso ainda, já deu início. Então, vou trabalhar com o passado contínuo. Agora, nós vamos mesmo trabalhar com essa opção que está aí na cor yellow e bem sublinhado. Descrever uma ação que estava ocorrendo quando outra aconteceu. Então, a gente vai fixar mais essa ideia aí para trabalhar com os nossos advérbios when ou while. Como assim, teacher? Bom, eu vou juntar os dois tempos verbais, o passado simples e o passado contínuo.
Então, eu vou descrever uma ação que estava acontecendo quando outra, ok, já tinha acontecido. Por exemplo, eu estava estudando quando o telefone tocou. Então, ó, eu estava estudando, passado contínuo, quando o telefone tocou. As duas frases estão no passado, um é contínuo e o outro é passado simples. Então, aí eu tenho a junção dos dois tempos verbais e eu tenho o meu advérbio when, que significa quando. A gente vai ver isso mais à frente, ok? A estrutura do passado contínuo, ou past contínuo, ela se dá pela formação do verbo to be no passado, e o verbo principal com ing. Então você tem o passado do verbo to be, será o seu verbo auxiliar. E aí você tem três verbos to be, am, is, e o outro é o are. Bom, passado de am e o passado de is é o mesmo. Tudo isso nós já vimos. Was, ou a forma negativa, was not, ou wasn't. E o passado do verbo to be are é o were, ou a forma negativa, were not, weren't, ok? Então, quando é que eu vou usar o was ou was not? Quando o meu sujeito for I, he, she ou it. Vou usar o was ou was not. Quando é que eu uso o were? Quando o meu sujeito for you, we, they. Aí eu uso o were, ok? Então, aqui um exemplo embaixo. I was studying, ok? English 10 minutes. Está faltando o Y aí, do studying, ok? Mas aí nós temos aí, I was studying English 10 minutes, ok? 10 minutes ago. Ou seja, eu estava estudando inglês 10 minutos atrás, ok? O verbo studying está faltando o Y, mas está no passado contínuo. Veja que eu tenho a presença do verbo auxiliar, aí was, e o verbo principal com ing, que é o verbo study, terminado em Y, então é só colocar o ing, ok? Mantém o Y e coloca o ing. Aqui foi um erro de grafia, mas o verbo tem que ter o ing, ok? Aí eu tenho uma frase no passado contínuo. Bom, agora nós vamos ver o que nos interessa, ok? Passado contínuo, já falamos. Simple past, já revisamos. Agora os advérbios and adverbs. Bom, passado contínuo pode aparecer sozinho ou em conjunto com o passado simples, que é a junção dos dois tempos verbais, acompanhado dos advérbios geralmente no final de frase. Aí são alguns advérbios. Yesterday, que significa ontem, ago, ok? Igual vimos na frase anterior, 10 minutes ago, 10 minutos atrás. O advérbio last, ou então posso falar last day, último dia, last night, última noite, ok? Então, ou noite passada, ok? Então, aí esses advérbios, yesterday, ago, last, normalmente eles virão no final de frase, normalmente. Mas nós vamos descobrir mais dois advérbios, ok? Que são eles: when, quando, e while, enquanto, ok? Então nós vamos trabalhar com eles também, que não seria advérbio, seriam os nossos pronomes relativos. Então nós vamos vê-los aí. E eles vão trabalhar da seguinte forma: como eles funcionam? Então vamos lá. Aí eu tenho o uso do when, a pronúncia when, que significa quando. Então vamos lá. Como eu vou utilizá-lo? Ele pode vir no início quanto entre frases. Então eu posso tê-lo tanto no início da frase quanto entre duas frases. Que tipo de frase? Passado contínuo e passado simples. Então, ó, um lembrete aí, ó, é usado quando temos duas orações em tempos verbais diferentes. Então eu preciso ter duas frases em tempos verbais diferentes. Quais os tempos verbais que nós estamos falando? Passado contínuo e passado simples. Então eu tenho que ter uma frase no passado contínuo e uma frase no passado simples, independente da ordem. Pode ser passado simples, a frase pode estar no passado simples, a segunda tem que estar no passado contínuo, ou vice-versa. As duas frases têm que estar em tempos diferentes, tá grifado aí, ó, em tempos diferentes. Então eu tenho duas frases. Aí eu uso o advérbio when. Olha o exemplo. I was drinking my juice
when mommy arrived. Então, veja que a primeira frase está com was drink. Então, indica passado contínuo. Qual é a estrutura do passado contínuo? Verbo to be no passado, mas o verbo principal com ing. Então, aqui eu tenho minha frase no passado contínuo. E a segunda frase, mommy arrived. Lembra os verbos regulares terminados com d, ed ou ied? Então, esse aqui é um verbo terminado com e, vogal e. Então, acrescento d. Então, eu estava bebendo meu suco, passado, contínuo. Quando mamãe chegou. Então, as duas frases estão no passado. Só que a primeira está no passado contínuo, past continuous. E a segunda, the second phrase, está no passado simples, ok? The second phrase is simple past, ok? Aí sim, passado contínuo, passado simples, uso when. Quando é que eu uso when mesmo? Quando as duas frases estão em tempos diferentes, ou seja, as duas orações estão em tempos diferentes. Aí eu uso when. E olha, lembrando, o when pode vir entre as duas frases. Veja que ele está dividindo as duas frases. Ou ele pode vir no início. Tanto faz. Ok? Então eu poderia dizer assim, when I was drink my juice. Aí eu colocaria uma vírgula. Mommy arrived. Vou repetir. Vou colocar o meu pronome relativo when no início. When, coloquei lá no início. Aí eu vou começar a frase. I was drink my juice, vírgula, mommy arrived. Então ficaria, quando eu estava bebendo meu suco, mamãe chegou, ok? Então posso colocar da seguinte forma. Ou posso inverter as frases, posso iniciar com o passado simples e terminar com o passado contínuo, tanto faz. O importante é que as duas orações têm que estar nos tempos diferentes. Poderia colocar when mommy arrived, vírgula, I was drink my juice. Quando mamãe chegou, eu estava bebendo meu suco, ok? Então a ordem não importa, ok? O que importa é só uso when quando as minhas duas orações estão em tempos diferentes. Difficult? Não, né? Só prestar atenção na estrutura. E quando é que eu vou usar o while? Contrário, ok? Primeiro, também posso utilizar o while, que é enquanto, tanto no início da frase quanto no meio das duas orações, ok? Sem nenhum problema, igual o pronome relativo anterior. E aí, quando é que eu vou usar o while? Quando as duas orações estiverem no mesmo tempo verbal. Então, quando estiver no mesmo tempo verbal, aí sim eu uso o while, ok? Então, tanto faz passado contínuo, se uma está no passado contínuo, a outra tem que estar no passado contínuo. Se uma estiver no simple past, a segunda oração tem que estar no simple past, ok? Aí sim eu estarei utilizando o pronome relativo while. Olha o exemplo. I was drinking my juice. I was drinking my juice. Veja que está no passado contínuo. Was drinking. Verbo to be, verbo principal com ing. A segunda frase eu tenho que ter um verbo to be e o verbo principal com ing. Então, I was drinking my juice while mommy was arriving. Ok? Então, veja que eu tenho também was e tenho o arriving com ing. Então, veja que as duas orações, o verbo principal tem ing. Então, está no mesmo tempo verbal que é o passado contínuo. Eu estava bebendo meu suco enquanto mamãe estava chegando. Ok? Poderia colocar o while no início da frase? Sem nenhum problema. Ok? While I was drinking my juice, vírgula, mommy was arriving. Enquanto eu estava bebendo meu suco, mamãe estava chegando. Ok? Então veja que não tem nenhum problema. Embaixo está aí, while no início da frase. While I studied, mommy arrived. Ok? Então tenho ele no início. While I studied, mommy arrived. Enquanto eu estudava, mamãe chegou. Ok? Enquanto eu estudava, mamãe chegou. Então aí eu tenho o while na frente. Então veja que as duas frases estão no passado simples. Por que eu sei?
porque as duas terminam com D no final. Uma com D e a outra com IED no final. Então, tenho dois verbos regulares aí, ok? Então, indica que a minha frase está no past simple, passado simples. Estão no mesmo tempo verbal. Então, lembrando, eu uso when, que significa quando. Eu uso when quando as frases estiverem nos tempos verbais diferentes. Eu uso while quando as duas frases estiverem no mesmo tempo verbal, ok? E quais são os tempos verbais que nós estamos estudando? Passado simples, passado contínuo, ok? Então vamos lá, vamos aos exercises about the past continuous and the past simple. Answer the question, use the cousin, the parent. Responda as questões, as perguntas usando as dicas no parênteses. Qual é a dica aí? Bom, você tem lá os verbos watching TV, letra A, letra B, cross the street, letra C, sleep, letra D, walking in the forest e letra I, take a shower. Bom, vamos pegar um exemplo simples. Então temos lá na cor yellow, na cor amarela aí tem uma frase que tem uma pergunta e entre parênteses eu tenho a dica, que é o verbo sing, que é o verbo cantar. Então a pergunta é: What was the girl doing when the children arrived? O que a garota estava fazendo quando as crianças chegaram? Aí a sugestão é a dica sing, que significa cantar. Então eu vou transformar todas as minhas respostas, ok? O que a garota estava fazendo quando as crianças chegaram? Então vou dizer a garota em inglês, vou trocar pelo pronome she, que é ela. Ela estava fazendo o quê? Estava cantando. E como eu escrevo isto em português? Ela estava cantando. Veja que o verbo está aqui, ó, no passado contínuo, cantando ao gerúndio aí. Ok? Então, como eu vou dizer ela estava cantando? Vou usar ela em inglês she, porque é a referência da garota. Pronome she trabalha com qual verbo to be auxiliar? Nós vimos lá atrás no início. I, he, she e it trabalha com was. O you, we, they trabalha com were. Então, a she was, o verbo está lá entre parênteses. Sing, o que tem que ter no final dele? ing. She was sing. Ela estava cantando. Ok? Então, você vai fazer isso na letra A, B, C, D, E. Todas as frases que você vai ter que responder tem que estar no passado contínuo. Todas, ok? Aqui é para a gente praticar mais um pouquinho do passado contínuo. Letra A. What were you doing when the fire started? Ok? Então, aqui eu tenho o que seria você, né? Então, vamos endereçar para você. Teria o you. O que você estava fazendo quando começou o fogo? Aí você vai responder I, que significa eu. I. Qual verbo to be eu tenho que trabalhar? Was ou were? Was. I was. E o verbo watching, o que tem que ter no final dele? ing. I was watching TV. Eu estava assistindo TV, ok? Letra B, aí é com você. Ó. What was he doing when he saw her? O que ele estava fazendo quando ele a viu? Cross the street, significa atravessar a rua. Então a pergunta é sobre ele. Então vai ser o que? He. O verbo já está até do lado do pronome he. He was. Verbo principal, cross, que coloca no final de cross, ing. He was cross the street. Ele estava atravessando a rua. Ok? Deu para entender? Então, ler assim é com você. What were they doing? The accident happened. Ok? Então, o que eles fizeram, o que eles estavam fazendo quando aconteceu o acidente? Sleep. Ok? Eles estavam dormindo. Como você escreve isso? What was he doing when the leopard attacked? Ok? O que ele estava fazendo quando o leopardo atacou? Walking the forest, caminhando na floresta. What was she doing when her boyfriend called her? O que ela estava fazendo quando o namorado dela ligou?
ok? Para ela, take a shower, tomar banho. Então, ela estava tomando banho. Como se escreve isso em inglês? Number 2. Number 2, very easy. Complete the sentence with when or while. Então, você vai completar esse espaço em branco aí com um desses dois pronomes relativos. Ok? Lembrando, quando eu uso when, quando as duas orações estiverem em tempos, isso aí, diferente. E quando eu uso while, que é enquanto, quando as duas orações estiverem no mesmo tempo verbal. Então, perceba aí as orações, elas estão separadas pelo espaço em branco. Então, olha uma e olha outra. Tenta identificar. Minha dica, my suggestion for you. Pay attention to the past continuous, ok? Past continuous, the main verb use ing. Teacher, I don't understand. Yes, you understand. Eu não entendo. Sim, entende sim. Minha dica é, observe sempre mais fácil o passado contínuo. Qual é a estrutura do passado contínuo? Tem que ter o was, o were e o verbo principal com ing. Então você vai olhar as duas frases. Se você vê o verbo principal em uma com ing, olhe para a segunda. Se ela tiver verbo principal e ing, tempos iguais. Se não tiver, tempos diferentes. Aí você vai saber qual dos dois pronomes, ok, relativos utilizar. Mike, letra aí. Mike was talking to his boys. I saw him. Letra B. I was talking on the phone. My brother was sleeping. Letra C. When, ok? Where, seria where. Tá faltando RE aí. Significa onde. Where were they going? They hit a bicycle. Ok? Letra D. What were you doing? Their double run. Letra E. Was he having dinner? Her boyfriend arrived. Letra F. They left the officer. It was raining. Ok? Então observem aí a estrutura para que você possa utilizar when ou why. Ok? See you next class. Finish class today, ok? Take care. Continue to your home and study hard. Bom, por hoje é só. Nós terminamos por aqui. Mas a minha dica é: continue em casa, se cuide e estudem muito, ok? See you, student. Bye bye.